Nosso boa noite a todos. Nesses momentos, nos conectar um pouco mais com a pátria espiritual, deixarmos nossas preocupações, nossas atribulações do lado de fora, que possamos aqui nesse momento absorvermos todos os ensinamentos que nos serão repassados, que o plano espiritual, os guias protetores dessa casa, os mensageiros da paz, possam auxiliar ainda mais, além do entendimento e da compreensão do palestrante de hoje, a fim de que o mesmo possa nos transmitir com a maior presteza o seu conhecimento. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, nós damos por aberto os trabalhos da noite de hoje. Rapidamente eu queria fazer uma leitura da biografia do irmão Jacó Mello. Hoje, na atualidade, é a maior autoridade mundial no que se refere ao passe e ao magnetismo. É espírita desde a infância. Aos 13 anos de idade já escrevia pequenos artigos para jornais espíritas de sua cidade, a capital do Rio Grande do Norte. Promove suas pesquisas em magnetismo desde os 15 anos de idade, quando começou a atuar como passista no centro espírita, ao mesmo tempo que iniciou como palestrante. Formou-se em Engenharia Civil em 1976 e é pós-graduado em Psicanálise em 2004. Junto com amigos, no primeiro semestre de 1990, fundou o GEAC, Grupo Espírita Allan Kardec, em Natal, e no final desse mesmo ano foi um dos fundadores do LEAN, Lar Espírita Alvorada Nova, instituição da qual é atualmente vice-presidente, e onde são abrigados mais de 40 idosos carentes. Escreveu o seu primeiro livro, O Passe, seu estudo, suas técnicas, sua prática, em 1992 pela editora da FEB, a qual se transformou em um best-seller com mais de 100 mil exemplares vendidos e agora totalmente esgotado. Escreveu ainda diversas outras obras sobre o assunto que poderão ser adquiridos aqui na entrada da Casa Espírita, como, por exemplo, Manual do Passista, Cure-se e Cure pelos Passes, A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Dedica-se também ao estudo e atendimento dos pacientes com tendências ao suicídio, escrevendo diversas obras voltadas a este objetivo. Continua com as suas pesquisas no LEAN, na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, sobre os fluidos e o magnetismo, conforme orienta o pontificador. Ministra ainda conferências e participa de seminários em todo o Brasil e em outros países. Auxilia na formação de diversos grupos de tratamento pelo passe magnético, em casas espíritas, com embasamento na obra de Allan Kardec, o qual foi magnetizador durante 35 anos, antes de iniciar o trabalho da codificação da doutrina espírita. O tema da noite de hoje, com Jacó Mello, é prevenção do suicídio. Então, Jacó, a palavra toda sua. Boa noite. Estejamos em paz, procurando viver em harmonia conosco mesmo e com Deus. Falar de suicídio, de uma certa forma, nós somos levados a ter que falar de vida e de morte. Quase sempre, quando falamos de morte, nós temos sempre na nossa mente imagens muito ruins, muito difíceis, quase dantescas, apavorantes, quando nós deveríamos antes pensar na vida como um todo, e tanto na vida física como na vida pós-vida física. Na realidade, de uma forma ou de outra, nos compete a cada um de nós buscarmos viver uma vida plena, e essa vida plena dificilmente ela será satisfatória se nós trouxermos para a nossa própria vida, para nossas próprias reflexões, apenas imagens ruins, apenas situações difíceis. Por isso mesmo, falar sobre suicídio pode nos levar por caminhos muito diferentes. Alguns deles, caminhos, quiçá, difíceis, podemos dizer até tenebrosos. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de assistir a algumas palestras espíritas abordando o tema suicídio, e eu confesso que em algumas delas saí apavorado do salão.
porque a gente se preocupa tanto em mostrar um lado dantesco, infernal, de uma vida que poderia ser antes mostrada o paraíso que essa mesma vida seria, se nos fosse dada a oportunidade de refletirmos melhor sobre tudo que ela nos oferece o tempo inteiro. Por isso mesmo, apesar de termos colocado aqui rapidamente algumas imagens muito feias, aquilo ali foi somente para dizer que esse é um padrão que, de alguma forma, a mim não me interessa muito cruzar com ele. O Espiritismo, assim como o cristianismo, são doutrinas que têm uma base essencialmente alegres e felizes. E muitas vezes, apesar disso, nós temos uma compulsão a entender religião como alguma coisa que tem a função de nos constranger e de nos forçar a termos experiências cruéis. Vamos ter a oportunidade, neste nosso ato de encontro de hoje à noite, de refletir em cima do próprio texto da doutrina espírita e percebermos que a vida não é, e pelo menos não deveria ser, observada de uma forma tão cruel como às vezes nós somos levados a isso. Quando Allan Kardec perguntou aos Espíritos onde estava escrito a lei de Deus, na questão 621, e os Espíritos responderam na nossa própria consciência, a partir daí nós poderíamos já ter um outro referencial que não referencial do missionário, do pastor, do palestrante, do bispo, de quem quer que fosse. Porque se a lei de Deus está dentro da minha consciência, os referenciais que eu tenho são os referenciais que estão na minha consciência. Obviamente que alguém pode advogar em uma pessoa que porventura sofra de problemas nas faculdades cerebrais. Onde é que estaria a consciência dela? Ainda assim estaria dentro do seu próprio limite. Tanto é verdade que a justiça dos homens pondera diferente um crime quando este é cometido por uma pessoa na sanidade plena dos seus atributos intelectuais e quando o idêntico crime é cometido por alguém que tenha prejuízos nas suas faculdades. Não é que Deus necessariamente nos imite, mas os Espíritos e a própria vida nos diz que de alguma forma nós sim estamos sempre imitando ou buscando imitar a sabedoria divina. Por isso mesmo, quando somos inconformados, muitas pessoas se incomodam e por isso mesmo acomodamos às vezes algumas inconformações. Outras vezes, quando somos estupidamente acomodados, as pessoas ao contrário querem ficar com espetos nas nossas costas para fazer com que a gente saia da acomodação. Quando nós temos uma criança pequena, que ela é muito agitada, a gente diz, nossa, esse menino não para, esse menino tem energia demais. Mas se o menino, em algum dia, ele começa a ter queda no olho, e começa a ficar quieto, a gente diz, tem alguma coisa errada. Ou seja, parece que ninguém se conforma com nada. Nós não nos conformamos, nem o mundo se conforma conosco. Nós chegamos aqui, quando eu cheguei aqui em Curitiba, as pessoas me disseram, semana passada foi um calor terrível. E agora está frio. Mas não se preocupe, que você ainda vai voltar a pegar calor. Mas a pessoa diz isso com raiva. Não diz nem com alegria, nem com entusiasmo, diz com raiva. Como que fazer calor ou frio fosse só para uma pessoa, só para aquela pessoa. Quando está calor, está o calor para todo mundo que está no ambiente. Mesmo considerando que temos umas pessoas que reagem termicamente de forma diferente para as condições de temperatura. Mas não é tão diferente assim ao ponto de que a gente não consiga se conformar nunca. Está frio demais. Nossa, está quente demais. Aí quando está normal, hoje nem está água, nem carne, nem peixe. Ou seja, a gente não se conforma. E começamos, vindo agora para a questão do Livro dos Espíritos, viver uma situação muito desconfortável. A situação de que nós temos a lei divina dentro de nós mesmos, mas estamos o tempo todo querendo nos orientar pela lei divina que está na cabeça dos outros.
Alguém, filosoficamente, também poderia advogar: se a gente pensa assim, não existiriam as religiões. Quiçá não existissem as igrejas. As religiões, obviamente, existiriam, porque a religião, a rigor, é o modo de pensar positivo, ética e moralmente na direção dos seres superiores, e que quando queremos fazer uma convergência plena, dizemos na direção de Deus. Mas por que a lei de Deus está na minha consciência, mas a minha consciência parece que vive dependendo da consciência dos outros? Não é que nós queiramos ser 100% independentes, porque também não conseguiríamos, mas nós temos as nossas intrínsecas responsabilidades dentro dos nossos próprios referenciais. Daí, quando a gente analisa o Evangelho, Jesus diz assim: não julgueis para não serem julgados. Ele não estava dizendo que o julgamento não fosse intrínseco, não fosse permitido, mas sim ele estava dizendo que a análise que nós fazemos ela é intrínseca aos nossos próprios limites referenciais. Então, quando nós temos a nossa vida, que nós consideramos que ela é um joguete, ou que ela é um brinquedo na mão de alguém, ou que nem mesmo nós nos entendemos com o que temos nas mãos, talvez já seja o momento de cairmos numa outra grande verdade, que os Espíritos também responderam a Allan Kardec. Lembra o que disse um grande sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Na hora que eu me conheço a mim mesmo, eu não vou conhecer apenas os meus defeitos nem as minhas virtudes, eu vou terminar me encontrando com a minha consciência, e na minha consciência eu me encontro com o divino. Mas essa viagem é muito complexa, e por ela ser complexa, difícil, e às vezes ela é um tanto quanto travada pelo nosso próprio personalismo, nós precisamos de apoio em outras referências. E uma das primeiras referências que nós temos na vida é essa: agredir-se é loucura, e agredir-se também é suicídio. Mas quantas vezes nós nos agredimos? Nós estamos falando na agressão ao outro. Quantas vezes nós nos agredimos? Quantas vezes a gente diz: eu estou certo, eu posso fazer melhor, mas vou deixar como está? Seria isso uma agressão? Hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa que faz atendimento à distância lá na nossa instituição, e ele já vem há algum tempo fazendo esse atendimento. E um dos problemas graves dele está associado ao processo gástrico. E ele vinha muito bem há 3 semanas. Essa semana ele me escreveu: Jacó, eu não estou muito bem. Fiquei bem até o sábado, mas do sábado para cá eu me descompensei completamente. Mas eu devo ser honesto com você. Eu me excedi. Quando eu estava no meio da refeição, eu disse: estou fazendo tudo errado. Mas já que eu estou fazendo, agora eu vou até o fim. Isso é uma agressão. Há aqueles que advogam como ele pensou que aquilo iria fazer mal, portanto fez. Ainda que essa alegação seja verdadeira, na hora que eu tenho consciência de que eu me excedi, eu me agredi, e quando eu me agredi, eu me matei. Porque o matar-se também não é necessariamente sair da vida apenas. Matar-se é você matar a qualidade de vida que você poderia ter. Quantas vezes a gente não se incomoda de jogar um saco de plástico na rua? A gente não se incomoda porque a gente pensa: vai incomodar alguém? Não a mim. Eu, ao contrário, estou me livrando do saco. Só que na nossa vida como um todo, nós vivemos um efeito bumerangue. O que a gente joga, retorna. O que a gente faz tem refluxo. O que a gente planta, de alguma forma, vai ter que ser colhido. A vida, ela é dessa forma, porque nós vivemos dentro de um regime de ação e reação. Autoagressão é loucura. Mas quantas autoagressões nós fazemos? Todos, absolutamente todos os vícios são autoagressivos. Então, na hora que eu me submeto a qualquer vício, eu estou me agredindo. Se eu estou me agredindo, eu posso me considerar no interior da minha consciência, sem que nenhuma religião nem nenhum religioso me aponte, eu vou me reconhecer como um louco. Porque se eu sei que isso me faz mal, por que insisto? Se eu sei que isso me mata a qualidade de vida, por que continuar fazendo? Então é uma loucura que está levando, redundando de fato, a uma situação de suicídio. Albert Einstein,
ele sugere uma proposta muito interessante. Existem duas formas de viver. Uma é pensando que não existem milagres. A outra é pensar que tudo é milagre. E ele está certo. Muita gente vive na primeira proposta. Muita gente vem a um centro espírita receber um passe e dizer: eu vou porque eu vou, mas esse negócio não funciona. Porque para ele não existe um critério de alguma coisa diferente que possa lhe atender. O outro, por sua vez, diz: eu não vou rezar porque Deus já sabe tudo o que eu preciso e, portanto, se Ele tiver de me dar, que me dê. E a gente não percebe que somos nós que estamos quebrando o elo. Porque eu não rezo porque Ele quer me ouvir pedir. Eu rezo porque quero ouvi-lo em mim mesmo. Aonde? Dentro da minha consciência. Ah, mas as pessoas que rezam, rezam porque foram formatadas pelas religiões. Mas um homem resolveu provar de que realmente isso era verdade e pediu para criar uma menina, sem que ela jamais ouvisse falar de nenhum critério religioso. Levou-a para uma região de um pomar muito limpo. Ela tinha absolutamente tudo. E um belo dia, ele vai buscar a menina em casa e procura, e a menina não está, e ele diz: ah, ele vai, anda, a menina está na beira de um lago. Menina, o que você está fazendo aí? Ela estava aqui pensando. Mas você estava pensando, mas você estava chorando, seus olhos estão vermelhos, tem lágrimas nos seus olhos, aconteceu alguma coisa? Ela disse: não e sim. O que foi que aconteceu? Porque é engraçado, a gente diz não e sim, a gente só ouve um pedaço da resposta. Ele só ouviu a parte do sim, ele não viu o que ela disse, o não. Mas o que foi que aconteceu? Ou seja, e esse sim, o que é? Esse sim, eu estou chorando porque eu estou triste. Sim, por que você está triste? Eu estou triste porque eu estava olhando para esse lago e fiquei pensando: quem terá feito esse lago? Quem fez esse lago era muito inteligente. Quem fez esse lago tinha um olho diferente. Quem fez esse lago era muito bondoso. Quem fez esse lago deu condições para a gente poder se alimentar, e o que se alimenta dentro dele se alimenta de alguma coisa que a gente não consegue comer. Como é inteligente essa pessoa? E eu estou triste porque eu não a conheço. E o homem então olhou para ela e disse: você a conhece melhor do que eu. Nós temos essa conexão com o divino. Tudo na vida é um milagre. Se a gente olha para um lago é milagroso. Mas a gente não acredita nisso. Como é que um peixe consegue viver dentro de uma água sem escapando? Porque a gente não consegue. E como é que um peixe nos salva a vida sendo servido à refeição? Como é que a gente planta uma semente de feijão e de repente tem milhares de sementes de feijão dentro de vagens? E a gente nem se dá conta. A gente nem pensa quem plantou, quem colheu, quem investiu, quem ganhou, quem perdeu. A gente só sabe que tem que ter feijão à mesa. A gente não se dá conta para que o feijão esteja à mesa. Aconteceram vários milagres. A proposta de Einstein nos coloca perante uma vida real e não uma vida superficial como muitas vezes nós temos vivido tantas vezes na nossa vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec aborda a questão do suicídio de uma forma muito direta. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. É uma proposta muito interessante. A calma e a resignação, auridas na maneira de considerar a vida terrestre. Ter calma e ter resignação não quer dizer ficar deitado de braços cruzados. Resignação é uma virtude que pede ação. Você só se resigna no dia que você se vencer a si mesmo. E quando nós não nos vencemos, nós não temos resignação interior. Então não é uma atitude tão passiva quanto a gente imagina. E ter calma também é. Basta a gente andar no trânsito às 6 horas da tarde que a gente sabe quem é que está progredindo ou não. Graças a Deus é que todo mundo está vendo isso. A gente não tem calma para nada. E o pior é que as pessoas perguntam: mas por que você está tão apressado? Ah, eu não sei, mas eu estou apressado.
Está apressado para chegar em casa. Ok, quando você chegar em casa vai fazer o que? Ah, não sei. E vai, a gente até sabe, se for o homem é pegar no controle remoto. Muita gente pensa que o homem ama a mulher. Não, o homem ama é controle remoto, que ele fica ali, ó, sem necessidade nenhuma. E ele fica, ele está falando com você e está lá manipulando aquela coisa, como quem está com raiva. Então toda a ira, toda a alegria dele, ele coloca ali. Daqui a pouco ele põe num programa que ele está gostando, mas ele já está num hábito tão grande de mudar que ele muda. Ele diz, quem foi que mudou? É a falta da calma. A gente não tem mais resignação. E o bom é quando a mulher hoje já está começando também, a mulher já descobriu, ela já tinha descoberto, mas é que ela vai lentamente, mas ela descobriu que mandar na casa é mandar no controle remoto também. Porque nele ela já manda, menos quando ele está com controle remoto. Tem um humorista americano que diz que a hora que o homem está com controle remoto, ele está num ambiente que a mulher não conhece. E ele até diz assim, as mulheres têm muitos ciúmes, acham que o homem está preocupado com isso. Ela não deveria ter ciúme de nada. Porque quando ele entra na caixa do vazio, aí é que é o problema. Porque ela não tem uma caixa do vazio. A mulher, em vez de uma caixa do vazio, ela tem uma caixa feita com uma rede de internet. É tudo interconectado. Ela fala com a mãe, com a filha, põe a panela, liga a televisão, vê a novela, atende um celular, tudo de uma vez só, é tudo interconectado. Já o homem não, ele entra na caixa do vazio, pega o controle remoto e fica. E aí ela chega e pergunta, o que é que você está vendo? Ele faz nada. E isso vai irrita, porque não dá para ela entender o que é nada. E na caixa do vazio o homem vai. O homem gosta tanto dessa caixa do vazio, tem muitos homens que adoram pescar. Por quê? Porque ele pega a vara e faz. Viver. Essa é a bendita caixa do vazio que a mulher não consegue entender. Então, quando esse homem sai da caixa do vazio, ele não tem uma rede internet, ele vai para a próxima caixa. Então a caixa é vou cuidar da família. Cuidar da família significa dizer, vou ao mercado fazer compras. Mas você não poderia passar na casa da minha mãe de jeito nenhum. Não é porque ele tenha problemas com a mãe da mulher, porque ele já saiu para outra caixa. Então o homem tem várias caixas dentro dele. Quando ele sai de uma, vai para outra. A mulher não liga tudo. É uma dificuldade. No dia que os homens entenderem isso, ele vai sair muito do estado de loucura. Mas não é bem o meu tema esse, então vamos entender. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ainda coloca, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Essa expressão coragem de suportar é outra expressão colocada no sentido de ação. Porque não é você ver a sua casa pegando fogo e você dizer, ai que lindo espetáculo. Não dá, ninguém é tão maluco esse tanto todo. Mesmo estando na caixa do vazio, a gente consegue, tem que pensar um pouco. Mas depois que consumiu tudo, não adianta você ficar dizendo, ai, a casa que eu tinha. Bom, tinha, e a que você tem, mas eu não tenho. Isso vai fazer o quê? Ah, eu não sei, eu quero ir para a casa que eu tinha, mas a casa que eu tinha não existe. E aí a gente entra num processo de loucura, porque a gente não tem coragem de enfrentar uma situação nova. Quantas pessoas viveram a vida inteira presas a uma única ideia, a um único lugar, a uma única circunstância, e quando desencarnam queriam encontrar o paraíso. E é mais ou menos decepcionante o espírito que desencarna desse jeito. Quando ele desencarna e acorda do outro lado, ele não acorda nem no céu, nem no purgatório, nem no inferno. Ele acorda exatamente onde ele estava. E ele vai dizer, mas eu nem morri. Pois é, não morreu, mas não consegue fazer nada dos vivos. E eu não entendo como é isso. Lógico, foi isso que você criou para você. É o seu universo, é a sua caixa. E aí, por exemplo, quando eu falava ainda há pouco das religiões, nós como religiosos, nos preocupamos tanto com a dor e com o sofrimento, que parece que para ir para o céu tem que ter dor e sofrimento. Eu creio que não. Porque se o céu é uma festa, conforme conceitua Jesus, ninguém vai para a festa com cara amarrada. Para ir para a festa a gente tem que ir feliz.
Ah, mas eu estou feliz porque pegou fogo na minha casa. Não, mas eu estou feliz porque agora eu vou construir outra. Já tem umas coisas nela que eu não gostava, vou fazer outra. Conheço uma pessoa que um dia ela desceu do apartamento e quando chegou lá que procurou o carro, não tinha. E o carro na época, que isso hoje é comum, o carro dela na época tinha banco de couro, os bancos eram todos elétricos, tudo era tudo sofisticado no carro dela. Quando ela desceu, o carro não estava. E ela, no primeiro momento, tomou um choque. Cadê o meu carro? Onde é que foi parar meu carro? E o carro desapareceu. Imaginou que um filho tivesse levado, ela subiu, os filhos estavam todos em casa, então nenhum filho levou. Mas será que alguém da portaria? Não, ninguém da portaria deu conta, o carro desapareceu. Uma semana depois eu me encontro com ela, digo, e aí, como é que está? Está tudo bem. Como é que está a vida? Ótima. E eu não tinha coragem de me perguntar pelo carro, óbvio. Ele disse, mas está tudo tão bem, porque as coisas acontecem tudo para a nossa melhoria. Eu digo, pois é, que coisa boa que você pensa assim. Você imagina que eu tinha um carro me levar, você soube? Eu soube. Pois é, levaram o meu carro. Mas aquele carro era muito legal, só que eu tinha que pagar gasolina, o carro não custava para danar. Hoje eu ando com motorista particular no Mercedes-Benz. No ônibus. Não paga emplacamento, não paga IPVA, não paga mais nada. E ela disse isso sorrindo, numa boa. Eu digo, tudo bem, ela perdeu um carro, não é uma grande coisa. Mas ela não ficou presa à perda do carro. Ela passou a tentar descobrir o que ele tinha de melhor depois disso. Porque senão a gente fica remoendo e não sabemos nunca onde é que isso vai parar. Aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. O que acontece com um estudante que está se preparando para fazer vestibular, ou Enem, ou o que seja agora, que eu já nem sei as siglas, e para entrar na faculdade, o que esses estudantes fazem? Tem que malhar, tem que se dedicar. E depois a gente pergunta, nossa, mas você está estudando muito, mas se eu quiser ser alguém na vida, se eu quiser vencer na minha profissão, se eu quiser ter um retorno, não me resta outra opção. Mas você vai passar 5 anos na faculdade. Pois é, 5 anos passa rápido. A gente toma até um susto, porque às vezes alguém pede a gente para tomar uma decisão por uma semana e a gente acha que é o fim do mundo. Por exemplo, a pessoa que fuma diz, passe uma semana sem fumar. Uma semana? Você está louco? Pois é, tem alguém que passa 5 anos estudando para tentar concluir um curso, aquela pessoa mais forte do que você, porque nós não temos esta perspectiva e a vida, a qualidade dela aqui, ela depende exatamente de tudo isso. O Espírito André Luiz nos dá uma sugestão bem simples: não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria. Quantas vezes a gente perde a alegria porque a gente fica preocupado com coisas bobas, às vezes com coisas que não nos levam para canto nenhum. Alguém me contrariou hoje. Ok, e daí? Não, a pessoa me contrariou. Sim, e daí? Mas você não sabe como foi que ela me contrariou, então conte. Eu não dá nem para contar. Por quê? Porque eu estou contrariado. Mas por que você está contrariado? Porque alguém me contrariou. Sim, e daí? Então a sua vida vai ficar presa a alguém que me contrariou, e isso é uma preocupação desnecessária. Você não vai ter alegria. Na hora que você entender isso como um momento, uma circunstância, naquele momento você sofre impacto, mas daqui a pouco você tem coisas melhores. Tem situações mais felizes. Por exemplo, pode ser que alguém aqui hoje tenha chegado dizendo, beleza, vou lá porque eu preciso receber um passo, eu vou receber um passo. Aí quando chega aqui, a pessoa diz assim, meus irmãos, olha, tem um cara do Rio Grande do Norte que não tinha o que fazer lá, vem para cá. O cara vai fazer uma palestra para gente. E por conta disso, ninguém vai ter o passe, nem doutor Leocádio, nem ninguém. E aí a gente fica aqui, graças a Deus. Não, a gente fica triste, nossa, mas eu vim contando com isso. Talvez alguém até aproveitou o telefone de só, não vem não, porque hoje não tem. Mas tudo bem, os que vieram, eu vou ficar aqui uns 10 minutos, ver se o papo agrada.
E aí não deve ter agradado, porque eu comecei falando tão pesado, né? Para ver se alguém saiu, mas até que o pessoal está bom. Aí a gente fica, mas não tem nada, a gente já perde de ouvir o complemento, mas no final teremos um passe coletivo. Aí o problema, o que a gente faz? Vai ter um passe coletivo. E o que é um passe coletivo? Ah, mas vai ter mais coletivo. Eu queria um passe. Aí não vai ter um passe, vai ter o quê? Aí a gente fica assim, aí eu já vou ter que assistir a palestra. Que coisa séria, né? Não adianta fazer disso uma preocupação desnecessária. Vamos curtir a palestra. No final, aí vamos para o passe coletivo. Vai que esse passe coletivo é bom. Tem gente que já está desistindo, mas vai que o passe coletivo é bom. E aí a gente diz, nossa, valeu a pena esperar. Até lá a gente paga para ver, que nem cinema, não tem jeito. O filme começou, mas o final do filme só vem no fim. Não sei se vocês já perceberam isso. Mesmo quando alguém, quando ele às vezes pega o fim do filme, põe no começo, ele põe, mas não diz, que era para ele colocar fim, aí começa. Mas ele não põe, aí a gente pensa que é o começo. Quando chega no fim do filme, a gente vê que o filme era o começo, o filme e o começo era o fim. Mas para todo efeito teve que ir até o fim para ver que o fim já tinha passado no começo. Então não tem jeito. O fim vai ser no fim. O passe coletivo só vai ser no fim. Quem quiser saber como é ou como não é, no fim. Não adianta fazer disso uma preocupação desnecessária. Agora, se isso faz uma preocupação desnecessária, imagina as outras situações. A gente vem para o centro espírita e fica no capítulo de hoje, mas eu deixei gravando, mas eu deixei mesmo, e a palestra está indo. Mas e se eu não tiver gravado? Parece até que se aquele capítulo passar e a gente não assistir, a gente desencarna. Não, porque é um negócio sério. O outro não, o outro eu não posso. Hoje que tem o futebol. Sim, aí se você for, o futebol vai ser melhor. Não, não é bem isso. A gente faz umas preocupações na vida, não estou contra que a gente tenha diversão, goste, ou se emocione, o que quer que seja, mas tudo tem seu lugar, porque senão a gente vai estragando a nossa vida paulatinamente. Aqui Allan Kardec, ainda no Evangelho, coloca mais uma pimentinha na nossa vida. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, porque ocasionam a chamada covardia moral. Covardia moral. Covardia a gente já sabe que é algo negativo, porque é algo de recluso, é algo de fuga, é algo de sair do cenário. Quando se tem a obrigação de se representar aquilo no teatro em que estávamos programados para nos fazer presente. Mas a covardia moral, essa daí é mais dolorosa, porque ela não se representa para fora. Ela vai bater no Deus, na lei divina que está na nossa consciência. É por isso que muitas vezes a gente toma decisões erradas na surdina, no silêncio, na omissão. Por quê? Porque ela está gritando o status de covardia moral que nos posiciona ruim perante a nossa própria consciência. Tem muita gente que se droga, que se embriaga, que se submete a mil coisas para tentar fugir dessa covardia, ou tentar encobrir a realidade dessa covardia. Um médico que cuidava só de pacientes terminais, chamado tanatólogo, ele estava cuidando de um senhor que nem era dos piores da sala onde ele estava em recuperação. Mas ele chamou o médico à noite no plantão e disse: doutor, eu queria falar aqui com o senhor em particular. Disse: pois não. Doutor, eu queria que o senhor me ajudasse a morrer. Eu disse: mas como? O senhor está aqui para viver e sobreviver. Mas doutor, eu sei que com a minha idade, com a minha doença, isso só vai piorar e nesses dias eu vou estar pior, vai ser mais constrangedor, então eu queria que o senhor me ajudasse a morrer. E o médico então me pergunta: você quer mesmo morrer? Ele disse: quero.
Senão, eu acho que você está equivocado. Você está querendo um cúmplice para a sua falta de coragem. Eu disse, não, doutor, é porque eu sou como médico, o senhor pode muito bem resolver, o senhor me dá um remédio, me põe para dormir, depois me mata e ninguém nem vai saber. Se não, senhor, você não quer morrer, você está querendo que eu me mate e vai querer me complicar por conta disso. Mas doutor, como é que o senhor pode afirmar isso? Porque se você quisesse morrer, você bastava você parar de respirar. Na hora, o doente nem ao menos percebeu que é quase impossível a gente dizer, eu vou parar de respirar sozinho. Porque existe uma outra lei a favor da vida que não nos permite, porque senão qualquer pessoa que quisesse se matar, não precisava de ar, não precisava de nada. Tá bom, eu vou parar de respirar. E morre. Mas ninguém morre desse jeito. E aí aquele homem entendeu que aquele médico tinha razão. Muitas vezes a covardia moral nos leva a complicar, a comprometer o outro. Não é ter a covardia de fugir, mas a coragem de se enfrentar moralmente. Essa é a proposta que está no Evangelho. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. Na maioria. E realmente, imagina hoje, a pessoa hoje não tem um celular. É uma aberração, concorda? Pois vocês estão olhando uma aberração. Eu não tenho celular. E vocês não imaginam como isso me é embaraçoso. Eu chego em algum lugar, a pessoa diz, pois não me deu um telefone, eu dou de casa. Um celular, você não tem como. As pessoas tomam um susto. Como você não tem um celular? Não, não tem. Ah, é porque você não quer ser incomodado, adivinhou. Ou então eu não quero incomodar os outros, né, Pereira? Porque às vezes a gente tem um celular e vem para uma reunião e o celular toca. O celular tocando, ele não vai perturbar o mundo espiritual, na minha visão. Não vai. Porque se tiver de perturbar, ele no vibrador, ele está perturbando do mesmo jeito que as ondas, essas sim, essas aí é que interfeririam. O que interfere são as vibrações ou a distração que pode provocar. Imagina tocar um celular agora, aí eu vou brincar com a pessoa. Alguém vai dizer como é que pode não ter desligado. E outros vão dizer assim, é bolsa de mulher. Porque quando toca o celular de um homem, ele só toca uma vez. Por quê? Porque ou está aqui ou está aqui. Ele pega e puf, liga. Mas quando é na bolsa da mulher, sempre está na 30ª gaveta da bolsa. E até você chegar, ele já tocou 6, 8 vezes. É uma tristeza. Eu tenho um amigo, ele já esteve até aqui em Curitiba, que ele tem uma teoria muito boa. Ele disse, as bolsas deveriam ter um fechiclé embaixo das mulheres, porque tudo que elas querem está lá embaixo. Então, na hora que ela procura as coisas, depois abre embaixo e já encontra, bem fácil embaixo. O materialismo, ele é que nos condiciona isso. A gente hoje tem que ter o tênis de marca, tem que ter a meia de marca, tem que ter tudo de marca. Então a gente já deixou de ser original, nós somos carimbados. A gente olha para as pessoas e vê quais são os carimbos que ela usa. Deixa eu ver qual é o tipo de carimbo que a pessoa gosta. E quando a gente não consegue, aí a gente exubera nos cabelos, tendo ou não tendo, que é engraçado é isso. Porque tem uns cabelos, deixa eu ver se eu posso contar isso, mas tem uns cabelos tão bonitos hoje em dia. Não vou contar. Tem umas coisas de cabelo que são, sabe, notáveis. Também dos homens, porque enquanto era só nas mulheres, mas os homens agora, eles resolveram chamar a atenção. Porque não dá para competir beleza de homem com beleza de mulher sem chance. Aí eles agora querem competir pelo ridículo. Mas é cada cabeleira. E eu acho que vocês já devem ter visto e, portanto, eu me dispenso de fazer comentários. Ainda Allan Kardec, ele nos diz que o Espiritismo nos apresenta os próprios suicidas a nos dar informações da situação desgraçada em que se encontram e provam por isso mesmo que ninguém viola impunemente a lei de Deus. Essa é para a gente não dizer que não existe um lado negro do processo.
no Espiritismo, nós temos, já desde o princípio do Espiritismo, informações de espíritos dizendo o que pode ocorrer. Que é perigoso nós, espíritas, é dizermos o que vai ocorrer. Não é o que vai, é o que pode. É possível que ocorra isto. É possível que você vá para um lugar muito complicado. Muito provavelmente você terá as mesmas dificuldades ampliadas. Por que ampliadas? Muito simples. Quando nós à noite sonhamos, e por acaso sonhamos alguma coisa bonita, linda, agradável, quando a gente acorda e vai contar para alguém que o sonho foi lindo, a gente narra mais ou menos assim: olha, eu estava num campo, mas era um campo. Não, mas não era um campo, era um campo. Olha, e tinha umas árvores, mas não eram as árvores como a gente vê, eram umas árvores, né? Não dá para entender. Porque a gente celebrou a visão fora do contexto limitado do cérebro de quando estamos despertos. O mesmo se dá quando a gente sonha alguma coisa desagradável, pelo mesmo motivo. Eu celebro as informações fora desse limite, então eu vou para um limite mais aberto. No que eu chego no limite mais aberto, aquilo que eu vejo tem uma configuração totalmente diferenciada. Então, quando a gente tem um pesadelo que retorna, a gente diz: nossa, ai meu Deus do céu, ainda bem que eu voltei. Não. E o que era? Olha, ainda bem para descrever. Era uma cobra que tinha pernas de elefante. Mas não era nem cobra, nem era elefante. Então era o quê? Ah, eu não sei, mas era uma coisa que ia me engolir. Mas era grande e não era pequeno, mas quando abriu a boca era maior do que eu. Ou seja, a gente não sabe nem ao menos definir, explicar o que foi que aconteceu num pesadelo. Por quê? Porque estávamos fora do encaixe cerebral. Ok. Quando eu morro, eu vou para fora desse encaixe. Nesse encaixe, se eu estiver bem harmônico, eu vou ver só aqueles campos, aquelas árvores, e depois tudo que eu gosto está junto. Porque também, se for só o campo e a árvore, aquilo vira um inferno. Imagina você passar 100 anos num lugar que só tem um campo e umas árvores. Aquilo dá um desespero. Mas também, se você sai e começa a ver essas cobras e esses bichos, é um desespero maior ainda. Porque nós estamos celebrando agora fora desse padrão. Alguém que comete suicídio não tem condições de ter uma celebração agradável. Porque ela já está saindo de um nível, de um padrão de descompensação muito grande. Então não é Deus que está lá lhe condenando, é você que está se projetando para esse padrão de frequência. Por isso é que a probabilidade de nós irmos e vivermos situações muito desagradáveis é imensa. E o Espiritismo, quando traz as informações dos suicidas, nos apresentam isso não como um retrato de punição, ou apenas um retrato mal feito de uma maldade qualquer, mas o espelho daquilo que nós projetamos, de acordo com como já tinha dito Jesus: onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Daí a necessidade de nós estarmos em equilíbrio conosco, com a nossa consciência. Consciência não quer dizer reflexão cerebral. Consciência é o equilíbrio da razão e a emoção, as duas vivendo harmonicamente dentro de nós mesmos. Não é simples, mas é uma busca. Por isso que o Espiritismo se propõe a nos oferecer uma escalada de progresso intelectual e moral, porque ele trabalha exatamente a parte intelectual e a parte emocional. Nós somos inconformados com a vida. Nós nos inconformamos conosco e nos inconformamos com as situações dos outros. Quantas vezes a gente vê miséria e diz: meu Deus, quanta miséria. Ok, quanta miséria. Por que então você não agradece as coisas boas que você tem? Outras vezes a gente diz: ah, mas eu sou tão isso ou tão aquilo. Ok, nós temos pessoas que nascem chipófagas e nem por isso deixam de ser felizes. Nós temos pessoas portadoras de deficiências, no caso, uma esclerose lateral amiotrófica extremamente degradante, e nem isso conseguiu inibir o Stephen Hawking, no caso,
personagem que ali está, de se estabelecer nesta terra, neste nosso período contemporâneo, como o maior físico teórico ainda vivo na nossa terra, com todas as limitações que o corpo lhe oferece. Por que eu tenho que estar desagradecido a Deus? Porque eu tenho um defeito, porque eu tenho um problema, porque eu tenho uma limitação. Allan Kardec perguntou aos espíritos: e do suicídio cujo fim é fugir às misérias e às decepções deste mundo? O que vocês acham? E os espíritos responderam: pobres criaturas, pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. Porque quando ele está dizendo isso, ele está dizendo: se você está carente de energia e de coragem, é porque você não está querendo desenvolver isso dentro de você. Mas eu disse: mas eu estou sofrendo. Tá bom, então levante-se. Ah, mas eu não vou me levantar enquanto parar o meu sofrimento. Então você vai se acabar. Porque quando se coloca Deus não ajuda, ele não está falando de uma pessoa, um ser, algo que está lá olhando e monitorando. Deixa eu ver se ele vai ter coragem agora ou não. Se tiver, eu ajudo. Não é assim. Quando se fala Deus, se fala de todo o sistema de solicitude dele para com cada qual criatura. Eu preciso ter coragem. Muitas vezes a gente tem coragem, tem até muita ousadia. Muitas vezes a gente tem toda a energia, mas alguma coisa mais forte nos constrange. E aí a gente sofre. A esse sofrimento vem auxílio. Mas se você não se esforça, por quê? Tem uma pessoa muito querida que um dia, há muitos anos, ela disse assim: eu estou com um problema com o meu irmão e eu gostaria que você rezasse por ele. Eu digo: mas você já rezou? Ele olhou para mim com raiva. Mas eu fui lhe pedir a caridade de uma oração. Eu digo: ok, não, você já rezou? Eu não estou dizendo que eu não vou rezar. Eu quero saber: você rezou? Não, ainda não. Eu digo: tá bom. E seu irmão já rezou por ele mesmo? Não, ele não vai rezar. Ótimo, ele não vai rezar, você também não vai, e eu que não tenho nada a ver, sou eu que vou ter que resolver o problema. É mais ou menos assim que a gente quer viver. A gente quer que alguém resolva um problema, que se é problema, é de quem é o problema, e não do outro. Nada me impede de orar por qualquer pessoa, e faço isso com maior gratidão, com alegria. Mas se você não se envolve, eu inclusive estou favorecendo a que você não seja cristão. Porque Jesus diz: toma a tua cruz e segue-me. Ou seja, vem também com o teu fardo, vem seguindo, para que a gente possa resolver junto. Não é simplesmente pedir a alguém que vai resolver o problema por mim. No mundo passais por aflições, disse Jesus, reconheceu ele, mas teve bom ânimo, eu venci o mundo. Essa para mim é de todas as mensagens de Jesus a mais forte. Todas as vezes que eu quero me desanimar do que quer que seja, eu me lembro disso. Eu às vezes tenho até a impressão de que naquela época eu devo ter passado por ali e passei exatamente na hora que ele estava dizendo isso, porque essa frase é tão forte dentro de mim. Quando qualquer desânimo abate, eu digo: peraí, eu não tenho por que ter desânimo. Eu só preciso ter bom ânimo, e isso é muito grave. Jesus não pediu nenhum grande esforço nosso, nenhum, apenas este: tenha bom ânimo. Ter bom ânimo é enfrentar, é superar, é suportar. Não é suportar do tipo meta a chibata, não, mas é suportar dizendo: mesmo a chibata batendo, eu vou ter que cumprir o que eu tenho a cumprir. É assim que Jesus propõe: eu venci o mundo, vamos, vença junto. Vamos juntos vencer esse mundo. E aí, a respeito do próprio peso, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Não é porque eu vou tirar teu peso, mas eu vou te aliviar. Essa é que é a grande proposta. Então nós temos como encontrar alívio, nós temos como encontrar suporte, nós temos como transformar a nossa vida numa vida mais para cima. Por exemplo, no meio espírita, não bastassem palestras, cursos, evangelização, a gente vem aqui para cima, deixa os filhos, alguém está tomando conta. Ah, que coisa legal.
Aí os filhos vão crescendo, vão tomar conta, mas eu não tenho tempo de dar educação espírita. O que é que faz? Põe ele para assistir uma palestra, a criança não aguenta, põe uma evangelização infantil. Tem os livros, mas tem um monte de coisa. E hoje com a internet temos tudo. E ainda temos o passe. Muitas vezes nós estamos muito fragilizados, emocionalmente, psicologicamente, fisiologicamente e, sobretudo, energeticamente. Quantas vezes a gente se sente mesmo arrasado? Busca uma casa espírita que tenha, que te ofereça um bom trabalho magnético, porque magnetismo, inclusive, é um dos temas que eu tenho falado muito, até inclusive num fórum que nós tivemos aqui no sábado que passou, fazendo a valorização do magnetismo como causa, como força motriz para que vençamos com mais facilidade as nossas dificuldades. E não é apenas um único problema, não é apenas doença do corpo, é resolvendo inclusive estados emocionais, estados psíquicos profundos, que muitas vezes a gente faz análises demoradíssimas e não se chega ao ponto, mas numa reflexão colocada num justo momento em que energeticamente a gente está mais constituído, aquilo parece que faz brilhar dentro de nós uma nova vida. E pelo que eu sei, graças a Deus, estou falando numa casa que oferece esse tipo de trabalho, ainda de uma maneira muito restrita, mas eu tenho certeza que se chegar alguém aqui com baixo astral pesado, com desânimo total da vida, venha, siga-me, tome a sua cruz será mais aliviada do mesmo jeito que Jesus está dizendo, através do próprio magnetismo. E agora, para a gente já chegar aqui na reta final, não importa o quanto ele despedaçaram, porque muita gente quer morrer, porque todo mundo acabou com a vida da pessoa. O importante é saber o que você tem feito com o que sobrou. Isso é importante. Se tiraram pedaços, vá lá, que eu vou ver o que é que dá para fazer com o que sobrou. E sempre sobra muita coisa. Em geral, chamamos de destino as asneiras que cometemos. Como a gente gosta. É meu destino sofrer. É uma frase tão bonita. Nessa hora os lábios tremem, a corda vocal faz eco, reverbera diferente. Você não tem noção. Essa frase eu tive. Você não tem base. Mas não tem base. Você tem base das minhas dores. Mas o que foi que houve? Você não imagina como dói o pulmão. Que foi muita poluição lá fora. Não, mas eu fumei. Realmente é um destino triste, mas não é destino. São as asneiras que a gente fez. A gente vai no trânsito, aí diz uma bobagem, faz um gesto violento. O outro que não está para boa amizade, vai e joga o carro para cima da gente. A gente faz, é meu destino. E tanta gente já bateu e nunca aconteceu nada. Pois é. Mas o que foi que você fez? Eu não me lembro. Nessa hora a gente fica assim. Eu costumo contar um fato que foi muito engraçado na minha vida. Um dia eu ia dirigindo. A maioria dos homens, eu acho que todos aqui, os que dirigem, são todos muito bons motoristas. Não sei porque todo homem é muito bom motorista. Eu sou. Mas um dia, eu não sei o que foi que eu fiz, e honestamente não sei, de repente, passa uma pessoa por mim, um outro homem, um carro. Ele me dá uma belíssima de uma trancada e me mostrou que ele tinha um dedo maior do que os outros na mão. Eu tomei um susto primeiro com a trancada e depois com o tamanho do dedo. Eu, mais do que imediatamente, eu disse para ele, eu sou melhor do que ele tem um, eu tenho 5. No que eu mostrei os 5, aí ele também disse, eu também tenho 5. Ou seja, jogou para lá e foi embora. Se eu tivesse dito para ele que eu também tinha um grande, eu não sei o que poderia ter acontecido. E ele nem percebeu que eu disse que eu tinha 5. Mas ele não entendeu por quê? Porque eu fiz um gesto de amizade, um gesto de perdão. Então as pessoas, às vezes, essa mínima coisa muda completamente, e essa mínima não feita muda tragicamente. Quantas vezes a gente está querendo reclamar do destino quando tudo não passa de asneiras?
Sempre tive pena de mim mesmo porque não tinha sapatos, até que encontrei um homem que não tinha pés. Ok? E quantas vezes a gente pensa que está na pior e encontra situações piores do que a nossa? Em tudo, na vida, o tempo inteiro. Por que a gente não valoriza o que tem, em vez de se preocupar tanto com o que não tem? Freud, para terminar, porque nada melhor do que terminar aqui com uma frase de um materialista. A gente falou tanto de espiritualidade, vamos terminar com a frase do cara que é considerado um dos mais materialistas dos materialistas que já tivemos, Freud. Freud simplesmente diz: pepino, na maioria das vezes, ele é somente um pepino. Olha que coisa profunda tem aí. A gente chega em casa, por que você está assim? Estou empipinado. Porque você comeu muito pepino? Deixa de brincadeira. Não para brincadeira. Nossa, um pepino, muitas vezes é só um pepino. Não adianta ficar discussando sobre o pepino. Pepino é um pepino. Pronto, fim, acabou. Mas a gente quer pegar um pepino, aí quer... Não, porque esse pepino, se eu olhar outra, ele vai mudar, não vai continuar sendo pepino. Então, já é pepino mesmo. Não tem para que a gente estragar a nossa vida toda no pepino. Eu não gosto de pepino. Não como pepino. Nossa, eu gosto de pepino. Ah, eu adoro pepino, pois coma. Ah, não, mas aqui é o seguinte subjetivo: o pepino é um problema. Você gosta? Resolva. Você não gosta? Substitua. Ninguém precisa necessariamente resolver tudo do jeito que está estabelecido. Domingo eu falei aqui sobre algumas situações dessas. Quantas vezes a gente pode trocar rapidamente as opções? Rápido. Em quase tudo na vida. São poucas coisas que a gente tem tanta flexibilidade. Mas a gente fica preso exatamente nessas que não tem flexibilidade. Shakespeare foi quem disse que a gente se preocupa tanto com o que não tem, que deixa de aproveitar tudo que tem. A nossa vida poderia ser muito melhor. E tiraríamos de vez qualquer ideia de suicídio, porque a maior prevenção ao suicídio é viver, e viver em plenitude, como propôs Jesus. Para nós irmos para o... Eu vou cantar uma música que vai preparar. Aí me pediram que eu mesmo fizesse a condução do passe. E aí, depois da música, aí eu já vou falando e a gente vai entrando aqui num clima bem legal. Eu acredito que muita gente vai depois até reclamar para a Sônia, vai dizer: mas Sônia, você faz a gente ficar numa fila para entrar numa cabine, você podia já ter resolvido o nosso problema só com passe coletivo. Essa música é uma verdadeira oração. Eu gosto muito dessa música. O nome da música é Vem. Vem. Pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim. Que ele acontece é pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho para se chegar a nosso Pai e lhe pedir
pretensão de imposições. Ore assim, Pai meu amigo, conto contigo, com tua paz. Pai de verdade, todo bondade, comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, rezo contrito, com coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Vamos aproveitar esse clima e vamos agora nos permitir receber as bênçãos que tanto viemos buscar quando estavam e estão à nossa disposição. Os companheiros que aplicam passes, magnetismo nesta casa, estarão todos nos envolvendo, tanto os encarnados como os desencarnados, emitindo sobre todos nós fluidos para que tenhamos renovados os nossos estados psíquicos, fisiológicos, emocionais, mentais. Façamos da seguinte maneira: cada vez que inspirarmos, imaginemos que estamos introjetando em nós mesmos uma onda de bênçãos muito farta e uma onda de bênçãos muito sutil. E cada vez que expirarmos, estaremos dizendo a Deus: obrigado, Senhor, e te devolvo tudo com gratidão. Cada vez que inspirarmos, estaremos recebendo e introjetando a fixação de novas ideias e novos propósitos nas decisões do bem e do nosso engrandecimento. E cada vez que expirarmos, estaremos pedindo desculpas a Deus pelos nossos equívocos e deles nos libertando, oferecendo a Deus a nossa gratidão e lhe pedindo a oportunidade das renovações. Inspiremos em tranquilidade, de uma maneira profunda. Retenhamos dentro de nós esta inspiração, como a reter todas as bênçãos que Deus nos permite vivermos agora. E expiremos tudo com tranquilidade, dizendo a Deus: muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor. E enquanto vamos inspirando e expirando, os amigos espirituais neste nosso ambiente, neste instante, promovem uma verdadeira conjugação de fluidos e energias. E todas essas energias e esses fluidos ficam agora à disposição da nossa própria vontade. E como nos ensinou Jesus,
Buscai e achareis. Com a nossa mente em total respeito à vida, com a nossa inspiração recebendo as bênçãos, com a nossa expiração dizendo de nossa gratidão, abramos os nossos corações espirituais e peçamos a Deus de uma forma muito objetiva que estas energias que aqui estão sejam capturadas pela nossa vontade de ficarmos melhores. Deixemos que estas bênçãos invadam a nossa alma, percorram todos os espaços do nosso corpo. São fluidos sutis do mundo espiritual e são fluidos energéticos bem físicos dos nossos amigos magnetizadores. Todos nós, se quisermos, todos nós que exercitarmos agora a nossa vontade de receber, todos nós podemos agora, neste instante, sentir a captação e a renovação de nossos fluidos e de nossas energias. Que cenário lindo, quantas bênçãos, quanta energia maravilhosa, tudo isto à nossa disposição. Alberguemos em nossa alma, com total grandiosidade e gratidão, todas essas bênçãos. Os nossos companheiros do passe magnético encerram a sua atividade, mas o mundo espiritual continua despejando sobre nós fluidos de uma maior finura, de uma sutilidade profunda, envolvendo-nos a todos num clima de perfeita harmonia. Permitamos-nos viver este momento. Permitamos a Deus que Ele receba o nosso agradecimento e que saiamos todos daqui cheios de bênçãos e de farturas espirituais. Devolvemos agora a direção da casa para que proceda o encerramento das tarefas da noite. Muita paz para todos.